próximo, gente, é o número 4, informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. Então, o Estado ele tem que garantir a obtenção dessa informação e essa informação ela tem que ser primária, ela tem que ser inicial, ela tem que ter a sua fonte tranquila, ok? Íntegra, ela tem que ter a sua integralidade, ela tem que estar completa aquela informação, ela tem que ser autêntica e tem que estar atualizada. O próximo aqui, gente, informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive relativas à sua política, organização e serviços. Então, eu tenho que ter a obtenção desta informação de atividades exercidas pelos órgãos. Então, vamos supor, determinado local está ocorrendo uma série de crimes, ok? Aí a Secretaria de Segurança Pública realiza uma política, né? Ela põe em prática uma política de segurança pública para diminuição daqueles índices. Então, eu tenho essa garantia de obter essas informações sobre as atividades exercidas pela Secretaria de Segurança Pública, inclusive relativas à sua política. Então, é uma garantia minha, essa informação. Informação pertinente à administração do patrimônio. Como que o órgão público está administrando aquele patrimônio? Como que ele está utilizando os seus recursos? Aonde que ele está investindo? Como que ele está mantendo aquele prédio? É uma informação que eu tenho o direito de saber. Sobre licitações em geral, contratos administrativos. Ok, gente? Informação relativa à implementação, acompanhamento e resultado dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos. Então, eu tenho o direito de saber como é que está aquele projeto. Então, o Estado, ele lança um projeto social e eu quero saber quais são os detalhes daquele projeto. É um direito do cidadão de ter a obtenção dessa informação pelo órgão público. Ao resultado de inspeções, deixa eu apagar aqui, gente. De inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores. Então, gente, eu tenho o direito de ter conhecimento, por exemplo, de uma fiscalização realizada num órgão público. Então, há uma suspeita lá de alguma irregularidade, e aí a Corregedoria Geral faz uma auditoria naquele local. Só que ela não divulga o resultado. Eu tenho o direito de solicitar ao órgão público qual foi o resultado, se realmente aquela irregularidade foi constatada, e se foi constatada, quem foi penalizado, quem foi responsabilizado por conta daquela irregularidade. É um direito meu, um direito seu. Ok, gente? Inclusive de exercícios anteriores de outros governos. Não tem problema. Ok? Parágrafo 1º. O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes. Então, gente, eu tenho acesso a essa garantia de acesso, que é uma regra geral, né? É a regra, é o acesso público de todas essas informações. Porém, o parágrafo 1º, ele traz aí uma excludente. Quais são? O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes. Isso é interessante a gente guardar, porque a VUNESP é louca para pegar essas exceções da lei e fazer perguntas para nós. Então vamos lá. Qual que é a exceção? Projetos de pesquisa, projetos de desenvolvimento científico, projetos tecnológicos, cujo sigilo, olha lá, gente, cujo sigilo seja imprescindível, de novo, à segurança da sociedade e do Estado. Então, nós temos um projeto de pesquisa que é muito importante para o Estado, e o Estado ele não pode divulgar aquela informação, porque senão um outro governo pode se apropriar daquela informação e acabar atrasando
o resultado dessa pesquisa. Então, ele tem um caráter sigiloso, cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado, ok? Pode ser um projeto de desenvolvimento científico, da mesma forma, ou até mesmo tecnológico, ok? Então, a exceção, né, a informação cujo sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 2º. Quando não for autorizado o acesso integral à informação, por ela ser parcialmente sigilosa, ou então eu solicito acesso a uma informação, porém parte dela é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, quando eu não tenho esse acesso integral, porque uma parte dela é sigilosa, é assegurado, eu tenho a garantia do acesso à parte que não é sigilosa, ok? Então, eu tenho lá, metade do documento é público, a outra metade é sigilosa. Eu tenho garantido o acesso à parte pública. Por meio de certidão, extratocópia com ocultação da parte sigilo. Nada mais é do que vem aquele texto, né? Geralmente pode ser manuscrito, pode ser transcrito por meios tecnológicos, né? Computador, alguma plataforma de texto, e ela vem lá, aqui assim, ó, essa parte é sigilosa, então ela vem em negrito, ok? Eu não tenho acesso a essa parte sigilosa, mas ao teor inteiro do documento eu tenho acesso principalmente àquela parte que é pública. Vamos apagar para ficar mais fácil a compreensão. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos e às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo, será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. O que quer dizer isso, gente? Se eu não der o acesso, eu sou obrigado a justificar o motivo pelo qual. Está aqui, ó. O direito de acesso aos documentos e às informações neles contidos utilizados como fundamento de tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. Tranquilo, gente? Aí vamos supor que o Estado nega aquela informação para vocês. O artigo 4º, ele traz para nós o seguinte, vamos apagar aqui. A negativa de acesso às informações, objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º. Quais são os órgãos e entidades referidos no artigo 1º? São aqueles órgãos da administração direta e aqueles órgãos da administração indireta. Lembra? Demo, fase, são esses aí. A negativa de acesso às informações, objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidos no artigo 1º, quando não fundamentada, né, ele vai ter que formular o ato decisório, transcrito, por que ele não liberou aquela informação. Quando ela não for explicada quais foram os motivos que levaram à negação daquele pedido, sujeitará o responsável às medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 dessa lei que a gente já vai verificar. Então, se o indivíduo ele é o responsável por aquele setor e ele nega o acesso à informação, ele tem que formular o ato decisório, que é o que a gente viu no outro inciso. Ele tem que explicar os motivos pelos quais ele não vai te liberar essa informação. E se caso ele não explicar, ele não fundamentar, ele está sujeito a medidas disciplinares nos termos do artigo 32. Então, o Estado ele é obrigado sempre a fundamentar os seus atos, a dar publicidade dos seus atos. Parágrafo 5º. Informado do extravio da informação solicitada, então eu desejo uma informação X. Né? O Estado vai buscar essa informação e constata que ela foi extraviada. Isso acontece muito. Então, se a informação ela não existe mais, ela foi extraviada, poderá o interessado requerer à autoridade competente
a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Então, se esse documento sumiu, eu que pedi essa informação, eu posso solicitar a abertura imediata de uma sindicância, que é um procedimento para apurar responsabilidades. Né? No caso aqui, para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 6º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 5º, né, o extravio e a solicitação de sindicância, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, ou seja, obrigação, no prazo de 10 dias, e quando a gente fala em prazo, a VUNESP adora, né, explorar isso, então tome cuidado, guardem esses prazos. No prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem a sua alegação. Então, perdeu-se a informação. Eu posso solicitar, né, a abertura, a inauguração de um procedimento chamado de sindicância para apurar as responsabilidades. E verificada que realmente foi desaparecida, que essa informação ela foi extraviada, o responsável pela guarda dessa informação que desapareceu, ele tem um prazo de 10 dias para justificar o fato. Por que desapareceu? Indicar testemunhas que corroboram com a sua versão de que extraviou, sumiu essa informação. Tranquilo, gente? Vamos apagar. Estão acompanhando? Não esqueçam de fazer leitura seca da lei, que é muito importante guardar esses prazos, porque de agora em diante nós vamos ter alguns prazos que são muito importantes. Então, o artigo 8º, né? É dever dos órgãos e entidades públicas, dever, obrigação. Então, os órgãos e entidades públicas, eles têm uma obrigação, um dever, promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, do que, gente? De informações de interesse público, ou coletivo, ou geral, por eles produzidos ou custodiados. Então, gente, o Estado ele tem um dever, independentemente de alguém solicitar, né, aquela informação, de divulgar aquela informação em um local de fácil acesso, ou seja, todos podem ter acessibilidade àquela informação, desde que essas informações sejam de interesse coletivo ou geral. Informações por elas, né, pelos órgãos produzidos ou que eles estão guardando, que estão sob a sua custódia aquela informação. Então, é dever do Estado, sem a necessidade de pedido. De novo, nós estamos aqui com a transparência ativa. É obrigação do Estado colocar à disposição, né, um local de fácil acesso a essas informações. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar no mínimo. Então, essas informações elas devem ter o mínimo que são, né? Registro das competências, estrutura organizacional, endereços e telefone das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Então, é dever do Estado garantir o acesso de forma fácil ao registro das competências e estrutura das organizações, endereços e telefones de suas respectivas unidades. Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Então, é dever do Estado garantir de forma fácil o acesso a registro de repasses ou transferências de recursos. O número 3 traz registro das despesas. Então, nós temos lá em sites, nós temos em editais no Diário Oficial, né, a prestação de contas, o registro daquelas despesas. Ela tem que ser de forma fácil. O acesso dela tem que ser fácil. Informações concernentes a procedimentos licitatórios.
Ou seja, o Estado precisa de um serviço, precisa realizar uma compra, então inaugura-se uma licitação. E essas informações elas têm que ser de caráter público, porque ele tem interesse geral ou coletivo. Inclusive os respectivos editais e seus resultados. Abre-se o edital, né, faça a tomada de preço, o menor preço geralmente ganha, esse é o resultado. Então, o edital e os seus resultados. Bem como a todos os contratos celebrados. Todo e qualquer contrato que o órgão público celebra com alguma entidade privada, ela é uma obrigação do cidadão, porque ela é uma informação de interesse coletivo, que seja fácil o acesso a esse tipo de informação. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. Então, eu tenho que ter, né, de fácil acesso a informação sobre o acompanhamento de programas de governo, ações de governo, projetos e obras de órgãos e entidades. E respostas e perguntas, vamos lá. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Então, uma pergunta frequente da sociedade atualmente, nós estamos falando, né, em aposentadoria. O que eu posso fazer para me aposentar? Né? Quais são os requisitos para eu conseguir a minha aposentadoria? São perguntas que são frequentes da sociedade. Então, ela tem que estar de fácil acesso à obtenção dessa informação. É dever do Estado, não esqueçam disso. Parágrafo 2º. Para cumprimento no disposto, no caput, né, o dever do Estado em garantir de fácil acesso à informação, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios, escrito, televisivo, por áudio, e instrumentos legítimos de que dispuserem. Evidentemente que o meio tem que ser legítimo, tem que ser amparado por algum regramento jurídico, tem que estar dentro da legalidade, observando o princípio básico da administração, que é a legalidade. Sendo obrigatória, olha gente, obrigatória, ele não dá outra alternativa, a não ser que venha uma exceção abaixo, que vai vir. Mas era obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores, internet. Então, todos esses dados que nós estamos falando até agora, eles são de caráter obrigatório a sua divulgação em sites, né, em sítios da internet. Então, nós temos hoje lá o gov.br, que é o site do poder público, né, do governo federal. Então, essas informações elas têm que estar obrigatórias, né, elas têm que ser obrigatórias inseridas nos sites. Ok? Tá aqui, ó. Agora, lembra que eu falei? Toda regra tem a sua exceção. Os sítios de que trata o parágrafo 2º deverão, na forma do regulamento, atender, entre outros, os seguintes requisitos. Conter ferramenta de pesquisa, a exceção vai vir logo em seguida. A exceção a essa obrigação de divulgar, ok? A gente já vai entrar nela. Então, entre outros, deverão obedecer os seguintes requisitos. Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo. Então, eu entro naquele site, eu quero pesquisar sobre determinado assunto, obrigatoriamente tem que ter uma ferramenta, tem que ter um campo onde eu possa realizar essa pesquisa. Que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, é a obrigação do Estado divulgar em sítios da rede mundial essas informações. Tem que conter ferramenta de pesquisa. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não abertos, e não proprietários, tais como planilhas de texto, de modo a facilitar a análise da informação. Então, você ingressa num sítio lá do governo e quer determinada informação. Você tem o acesso através da barra de pesquisa, porém eu quero um relatório daquela informação. Então, é obrigatório ter nesse sítio uma ferramenta capaz de produzir esse relatório para eu guardar no computador ou até para eu realizar a impressão. Ele pode ser aberto ou não aberto.
O Estado pode pagar por essa ferramenta ou não, ok? Planilhas, textos, de modo a facilitar a análise da informação. Eu imprimo, eu guardo no meu computador para depois eu fazer uma verificação, né, que seja fácil analisar aquele relatório. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados, elegíveis por máquina. Divulgar em detalhe os formatos utilizados para estruturação da informação. Autenticidade, gente. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Então, aquelas informações, elas têm que ter a garantia da entidade pública, do governo, né, que elas estão autênticas, de acordo com a fonte, lembra que a gente estudou? Elas têm que estar íntegras, também de acordo com a fonte, ok? Manter atualizadas as informações disponíveis para o seu acesso. Então, o Estado ele é obrigado a estar sempre atualizando aquela informação. Indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se por via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio. Então, nós temos que ter a informação, ela pode ser online, eu posso me comunicar com o governo de forma online, ou ele indicar o local onde eu posso realizar essa comunicação. Ok, gente? Então, nós vamos parar aqui no número 7. Na próxima aula, a gente já volta imediatamente ao número 7. Falo para vocês fazerem a leitura seca de tudo que a gente falou até agora. Obrigado, até mais.